Boa noite. A partir de agora você acompanha aqui na Band um programa especial sobre a tragédia que comoveu o mundo nos últimos dias. Terremoto, tsunami e um desastre nuclear. A sequência de catástrofes que desabou sobre o Japão não tem precedentes. A terceira maior economia do planeta enfrenta agora crise só comparável com as feridas deixadas pela Segunda Guerra Mundial e pelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki há mais de 6 décadas. O 11 de março já se transformou numa triste data histórica. Sexta-feira, 11 de março de 2011. Faltam 14 minutos para as 3 da tarde no Japão, quando a terra começa a tremer. O prédio sacudiu muito, nunca tinha visto isso antes, não tenho como voltar para casa hoje. A população, mesmo acostumada com pequenos abalos e preparada para enfrentar terremotos, leva poucos segundos para perceber que desta vez a situação é muito grave. Do alto de prédios, das ruas e dentro de escritórios, nada escapa da força da natureza. O tremor atinge a magnitude 9 na escala Richter e é o maior da história do Japão. O quarto maior do mundo. E nós não temos nenhuma informação de vítimas entre brasileiros. Poucos minutos depois, soam as sirenes no litoral. É o alarme para avisar que uma onda gigante se aproxima da costa japonesa. Com até 10 metros de altura, ela chega muito rápido. A água do mar carrega tudo o que há pela frente. Carros, casas, até aviões. Barcos que estavam ancorados no porto invadem as cidades. A província de Miyagi, a 370 quilômetros da capital, Tóquio, é a mais afetada pela tragédia. Casas são destruídas e arrastadas pela correnteza. O concreto forma uma nuvem de poeira. A força da água transforma em escombros tudo o que encontra pela frente. Arrasa cidades inteiras e acaba com milhares de vidas. Mas a catástrofe teria ainda um terceiro e mais tenebroso capítulo: a ameaça nuclear. 4 usinas são atingidas pela água e o sistema de refrigeração de uma delas para de funcionar. Um alerta é emitido ainda no dia 11. Na manhã de sábado, o governo japonês admite pela primeira vez a possibilidade de um vazamento nuclear na região de Fukushima. Autoridades liberam fumaça radioativa para aliviar a pressão dentro de um dos reatores, mas a medida não evita uma explosão no local. Mais de 50 mil pessoas que vivem em um raio de 20 quilômetros da usina são retiradas da região. A água começa a baixar, revelando o tamanho da devastação. Famílias inteiras são encontradas com vida, enquanto chegam voluntários de todo o mundo para ajudar no trabalho de resgate. Domingo, dia 13. Outra explosão atinge um segundo reator na mesma usina. O governo aumenta o raio de segurança para 30 quilômetros e retira mais 200 mil moradores da região. O
O fechamento das unidades provoca um racionamento de energia em todo o país. O governo admite que o Japão enfrenta a pior crise desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ainda é impossível saber o número exato de mortos. Nas cidades atingidas pelo tsunami, o cenário é desolador. Surgem novas imagens do momento do tsunami. Caminhões e até casas são arrastados. Fotos de satélite revelam as mudanças na região costeira. Na segunda-feira, dia 14, 3 dias após o tsunami, um bebê é encontrado com vida em meio aos escombros. Mais uma explosão é registrada em um reator da usina nuclear de Fukushima. No dia seguinte, a ameaça nuclear aumenta. Câmeras registram a explosão do reator 4. Em níveis baixos, a radiação chega a Tóquio e o governo recomenda que as pessoas permaneçam em casa. Os ventos do norte trouxeram para Tóquio substâncias radioativas provenientes das centrais nucleares de Fukushima. O número de mortos pela tragédia já passa de 3.000 e os desaparecidos são mais de 7.000. Dezenas de helicópteros ajudam a promover salvamentos e reencontros emocionados de pessoas que acreditavam ter perdido a família. Sobreviventes ainda procuram parentes, alimentos e tentam se proteger de um novo flagelo. O frio de 5 graus abaixo de zero piora a situação em algumas áreas do país. Enquanto isso, autoridades tentam, sem sucesso, utilizar helicópteros para resfriar reatores da usina de Fukushima. Em rara aparição, o imperador Akihito faz um pronunciamento preocupado com a crise nuclear. A Organização Mundial de Saúde revela que cerca de 500.000 pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas depois do tsunami e do vazamento radioativo. As novas imagens divulgadas a todo momento revelam a destruição nos lugares mais atingidos. Já passa de 8.400 o número de mortos nessa tragédia e o total de desaparecidos chega a 12.900. Contrariando todas as expectativas, 2 sobreviventes foram resgatados hoje. O que parecia impossível aconteceu. 9 dias depois da tragédia, quando as buscas por sobreviventes já tinham sido oficialmente suspensas, uma senhora e o neto dela foram encontrados com vida. O jovem de 16 anos conseguiu pedir ajuda para bombeiros que passavam por sua casa destruída. Depois de ser resgatado, ele contou que a avó de 80 anos ainda estava debaixo dos escombros. Os 2 foram levados de helicóptero para um hospital da Cruz Vermelha Internacional e passam bem. Eles estavam na região de Miyagi, a mais afetada pelo terremoto e também pelo tsunami. A polícia estima que 15.000 pessoas tenham morrido só nessa área. Boas notícias também vieram da usina de Fukushima, no nordeste do país. Trabalhadores conseguiram resfriar a um nível seguro 2 dos 6 reatores do complexo. Os engenheiros conectaram um gerador de energia a cabos de força e reativaram o sistema de refrigeração. Agora eles tentam repetir o feito nos outros reatores. Enquanto isso, as operações para baixar a temperatura com canhões d'água continuam. Apesar do avanço, a população está preocupada com substâncias radioativas encontradas em alimentos produzidos em fazendas a até 100 quilômetros da região. A área está fora do limite de emergência imposto pelo governo. Leite, espinafre e alguns outros vegetais já foram retirados do mercado. Em Tóquio e em Fukushima, a água da torneira também apresentou sinais de contaminação. O governo japonês continua realizando testes e garante que a quantidade de radiação detectada até agora não representa um risco à saúde humana.
Em meio a novos tremores, famílias que escaparam da tragédia começam a voltar para os lugares onde moravam em busca de documentos e outros pertences que não foram destruídos. Mais de 450 mil pessoas estão vivendo em abrigos. A falta de água potável, comida, medicamentos e combustível. Para piorar, as temperaturas continuam negativas e os apagões são comuns. A palavra tsunami significa onda de porto. Tem origem japonesa e não é por acaso. Este fenômeno arrasador da natureza é mais comum naquela parte do mundo. 26 de dezembro de 2004, no Sudeste Asiático, o último grande tsunami antes da tragédia japonesa. O terremoto de magnitude 9 atinge o oeste de Sumatra, no Oceano Índico. Ondas gigantes devastam ilhas, cidades, populações inteiras. (12 de maio de 2008. A Ásia é cenário de mais de uma tragédia. Com magnitude 7,9, o terremoto castiga o sudoeste da China. Sichuan, a área mais afetada, sofre mais de 120 tremores secundários. À espera de uma ajuda que demora a chegar, sobreviventes improvisam abrigo no meio da destruição. A notícia de que um terremoto de forte intensidade pode voltar a atingir a província de Sichuan tem tirado o sono dos moradores já abalados com a tragédia. 7 mil escolas desabam e milhares de crianças morrem. 12 de janeiro de 2010. Um início de ano aterrorizante para o país mais pobre das Américas. Movimentou tudo, eu estava dentro da nossa casa no momento que aconteceu e a reação foi sair correndo para fora da casa. O abalo de magnitude 7 tem epicentro a 25 quilômetros de Porto Príncipe. As consequências são devastadoras para o Haiti. A maioria das casas foi destruída e há muitos mortos sob os escombros. O mundo inteiro se comove e auxilia nas buscas. Tá aqui! Tá vivo, uma mulher. Ela estava lúcida e consciente. Resistiu a mais de 72 horas de imobilidade, enterrada viva. Hoje o Haiti vive um surto de cólera e a recuperação do país está longe de ser uma realidade. Este é um dos poucos hospitais públicos de Porto Príncipe que estão tratando pacientes com cólera, mas isso só é possível com a ajuda, com o suporte de organizações internacionais. 27 de fevereiro de 2010 é a vez do Chile se abalar por um poderoso terremoto. O tremor de magnitude 8,8 atinge a costa central do país e é sentido na capital, Santiago. Nosso destino é a cidade de Pichilemu, onde a informação é que as ondas chegaram até 20 metros de altura. O tsunami chega sem aviso e destrói cidades litorâneas. O fenômeno inevitável leva vidas e custa aos chilenos mais de 30 bilhões de dólares. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, falou sobre a tragédia no Japão e a reconstrução do país no discurso no Teatro Municipal do Rio de Janeiro hoje à tarde. Obama não se esqueceu da grande colônia japonesa no Brasil. Hoje estamos dando apoio e assistência para o povo do Japão nessa